Introdução à Divina Vontade. Lição 35. O Triunfo de Deus. Já passou tempo suficiente desde a última lição para assimilarmos o que nela foi dito e compreendermos o ensinamento que Jesus quer nos transmitir. Ele começa a revelar o plano concebido desde toda a eternidade, a grandeza que este plano significa para Deus e a sublimidade que representa para a criatura. O fato dele querer nos unificar a sua vida, a sua própria natureza, para que de dois seres tão distantes chegue-se a formar uma só vida, capaz de participar de todas as qualidades divinas, mas conservando o selo humano, pois a pessoa jamais desaparecerá. Ao contrário, esta permanência significará o triunfo de Deus. Agora sigamos analisando leituras que falam do mesmo tema e continuamos no volume 11. E eu chorei com minha mamãe, não é que tenha chorado com algum outro, e chorei porque tu não estavas. E coloquei minhas mãos nas dele, e parecia que ele suavizava minhas dores. Depois fez-me ver 2 escadas altas, que iam da terra ao céu. Em uma havia muita gente, na outra pouquíssima. Aquela em que havia poucos era de ouro maciço, e os poucos que subiam por ela pareciam ser outros tantos Jesus, de modo que cada um deles era um Jesus. Na outra havia mais gente, parecia ser de madeira e distinguia-se claramente as pessoas, quase todas baixas e sem grande desenvolvimento. E Jesus me disse: minha filha, na escada de ouro sobem aqueles que fazem sua vida na minha vida. Assim posso dizer, são meus pés, minhas mãos, meu coração, todo eu mesmo. Como vês, porque são outros eus. Eles são tudo para mim, e eu sou a vida deles. Suas ações são todas de ouro e de valor incalculável, porque são divinas. Sua altura ninguém jamais poderá alcançar, porque são minha mesma vida. Quase ninguém os conhece, porque vivem escondidos em mim. Somente no céu se terá pleno conhecimento deles. A escada de madeira, na qual há mais gente, são as almas que caminham pelo caminho das virtudes, sim, mas não com a união da minha vida, nem com a conexão contínua com a minha vontade. Suas ações são de madeira, porque somente a união comigo forma a ação de ouro, portanto, são de valor mínimo. São baixas de estatura, quase raquíticas, porque em suas boas ações misturam muitos fins humanos, e os fins humanos não produzem crescimento. São conhecidas por todos, porque não vivem escondidas em mim, mas vivem em si mesmas. No céu não causarão surpresa, pois já eram conhecidas na terra. Por isso, filha minha, toda na minha vontade te quero, nada na tua, e recomendo àqueles que tu sabes e vês que se mantenham fortes e constantes na escada da minha vida. Fazer nossa vida na vida de Jesus significa ser parte dele. Por isso ele diz, são meus pés, minhas mãos, meu coração, todo eu mesmo. O que isso quer dizer? Que a criatura chegue a ser o próprio Jesus?
As palavras não conseguem expressar plenamente esta realidade. A compreensão dependerá da proximidade que cada um tenha com Jesus, pois são mistérios que ultrapassam nossa linguagem. Contudo, em qualquer nível que o entendamos, é grandioso formar unidade com Ele. E continua, suas ações são divinas, porque são minha mesma vida. O que a criatura realiza em virtude da divina vontade, que age nela, une-se inseparavelmente aos atos, isto é, a própria vida de Jesus, e sendo os atos que formam a vida, os atos da criatura, quando realizados na divina vontade, tornam-se participantes da vida dele, que por sua vez é a nossa vida. Por isso se diz que se formam uma só vida, tudo pela força da união de sua vontade. Ninguém os conhece. Assim é porque os atos da criatura desaparecem quando desaparece a ação da vontade humana, tornando-se visível apenas o agir divino, pela unificação mencionada. O que se vê é o que Deus faz. O selo da pessoa humana será plenamente conhecido somente no céu. Isso também é um sinal para sabermos se caminhamos pelo caminho correto. Não são nossas obras que devem brilhar. Se algo disso acontece, devemos estar atentos para que não seja fruto da nossa própria vontade. Escreve Luísa, o sinal seguro para reconhecer se um estado é vontade de Deus é que a alma esteja disposta a agir de modo diferente, caso perceba que aquilo já não é a vontade de Deus. Se a obra que se realiza agrada à vontade por meio dos sentidos, é sinal seguro de que está sendo feito pela vontade humana. Ao ser chamada a mudar, a pessoa sentirá dor, resistência ou rejeição, o que indica que ainda não deu campo livre à divina vontade, pois se fosse ela agir no momento em que decidisse mudar, a criatura, tendo em si a mesma vontade, naturalmente, deixaria o que fazia antes. A comparação que Jesus faz com as ações provenientes apenas da prática das virtudes é forte. Diz que são de valor mínimo, baixas de estatura, quase raquíticas, porque nelas se misturam fins humanos, e os fins humanos não produzem crescimento, sendo realizados pela vontade do homem. Torna-se perceptíveis e conhecidas por todos, porque não vivem escondidos nele, mas encerrados em si mesmos. E para confirmar tudo isso, Jesus acrescenta com ternura: minha filha, nossa adorável majestade ama tanto a criatura que pomos à sua disposição nossa vida para torná-la semelhante a nós. Colocamos nossa vida como modelo diante dela, a fim de que, modelando-se sobre ela, copie nossa vida e forme cópias fiéis de seu Criador. Por isso, usamos tantas estratégias, tantas finezas de amor, concedendo-nos graças surpreendentes para ver-nos reproduzidos na criatura. E só estamos plenamente contentes
quando o nosso amor, unido à nossa divina vontade, vence a criatura e podemos reconhecer nela nossa imagem e semelhança, tal como saiu de nossa união criadora.